Bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar o seu, o meu, o nosso Rock and Code, o podcast de tecnologia que eventualmente vai te ensinar alguma coisa. Estamos aí ao rumo de sermos mais didáticos, informativos. E antes de começar, né, antes de falar qualquer coisa, estou aqui muito bem acompanhado pelo meu co-host, Caio Emídio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que honra estar aqui mais uma vez, junto a essa nobre presença sua, senhor Edgar. Que felicidade extrema, né? E vamos tocar aí mais. Tocar o quê? Tocar Estamos mais montando uma o. banda? Não, eu estou. Estamos montando uma banda, Emídio? Não, eu O estou senhor... passando, acho que estou passando por alguns tipo de problemas de conectividade, cara. Eu não acredito num negócio desse. Dando spoiler, essa é a segunda vez que a gente grava. O Emílio simplesmente caiu e me deixou no vácuo. E eu, como experiente podcaster, eu cancelei e comecei tudo de novo. Meu Deus do céu. E você que está aí no YouTube, não se esqueça, dá o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Faz a porra toda. Você tá no feed. Se inscreve no feed. Manda pra titia, manda pra vovó, manda pra firma da empresa. Você que tá no Instagram, mande para os seus amigos gringos, porque os stories têm legendas em inglês, porque nós somos brasileiros, vivemos na Europa, temos muitos amigos não falantes da língua luso-brasileira, né? Então, temos que botar legendas para que eles nos entendam, né? Somos inclusivos com os nossos queridos gringos, né? E, Emílio, sobre o que nós vamos falar hoje? Cara, vamos falar sobre essa nossa vida fora do Brasil. Vamos falar sobre os perrengues que passamos. Vamos falar sobre dificuldades do dia a dia. Vamos falar sobre o quão dolorida é a saudade do Brasil, né? Desse Brasil baronil, essa terra linda. Será que as árvores que aqui gorjeiam, será que lá gorjeiam ou não gorjeiam como aqui, cara? Essa fica com uma dúvida. É uma pergunta tanto quanto interessante. Vamos desbravar, né? E talvez ajude você a ter um pouco de lucidez na hora de decidir, porque essa é uma questão muito recorrente que tem na bolha tech. Trabalhar para gringa do Brasil, se mudar, trabalhar no Brasil. E assim, eu já te adianto logo de cara que não existe certo nem errado. Qualquer escolha que você fizer é a escolha certa, independente de qualquer coisa. Porque eu acho que uma coisa que você tem que entender é que você não pode ter tudo de uma vez. Então, você tem que decidir o que você quer. Você quer correr atrás de dinheiro ou você quer uma carreira? Os dois não dá. Pelo menos não ao mesmo tempo. Então, você tem que escolher. E, geralmente, convenhamos, e foi essa parte que quando eu perguntei, o Emílio caiu. Espero que ele não caia de novo. Então, eu vou reformular a pergunta. Faz sentido, Emílio? Correr atrás de dinheiro primeiro faz mais sentido. Você concorda? Eu acho que carreira no fim do dia, a gente não pode esquecer que a sua carreira no fim do dia é a sua carreira. Se você está correndo agora, fazendo um trabalho que vai te dar um pouco mais de dinheiro, não significa que não está agregando para tua carreira. Toda experiência é válida. O ponto é como você vai vender essa experiência, ou para fora, ou no Brasil, ou onde quer que você queira estar. Isso aí. Sabe as palavras. Então, dado isso, Emílio, eu conheço a sua carreira, mas obviamente é sempre bom a gente salientar, né? Eu tô aqui, hoje eu moro na Suécia, trabalho aqui para uma grande empresa sueca, né? Tô aqui há quase 2 anos,
mas antes disso eu trabalhava remoto para gringa, comecei a trabalhar pesado na gringa na época da pandemia, em 2020. Me mudei para a Suécia em 2022, em 9 de julho de 2022 eu desembarquei na Dinamarca e depois vim para a Suécia. Antes disso, eu era servidor público concursado no Ministério Público do Estado do Espírito Santo. E antes disso, eu era do mercado privado, era um programador padrão, regular, né? Então, essa foi a minha carreira. Então, eu tenho talvez um pouco de propriedade para falar um pouco sobre isso. E você, Emílio? Conta um pouquinho aí para o nosso ouvinte Pô, quem é o Emílio? vamos lá, cara. Eu acho que a minha carreira ela é pautada dentro de empresas totalmente privadas, né? Trabalhei quase 10 anos em empresas do ramo, vamos dizer, bancário, em Curitiba, capital do Paraná, no Brasil. E desde 2019, então, essa semana eu estou fazendo 5 anos de Irlanda, né? Tempo para celebrar. Eu não sei se celebrar é a melhor palavra, mas lembrar de tudo que a gente passou, que principalmente eu passei nos últimos 5 anos aqui de Irlanda. Então eu me mudei para Dublin, na Irlanda, e moro aqui desde 2019, trabalhando já em empresas de outros setores, não mais do ramo bancário, mas em empresas de outros setores. Bacana, cara. Baita background. Trabalhar em banco é muito divertido. É, então, assim, Emílio, acho que todo imigrante tem uma história triste para contar. Eu não quero ficar contando história triste, até porque eu acho que tristeza, eu acho que não é muito a minha vibe, porque tristeza é aprendizado. Eu acho que quando a gente não aprende no amor, a gente aprende pela dor. Eu sempre fui um cara que eu nunca fui muito responsável com o dinheiro. Hoje eu sou mega responsável com o dinheiro. Às vezes faço extravagâncias? Faço. Mas não como no Brasil. Cara, se eu contar as merda que eu fiz recebendo 30, 40, 50k por mês trabalhando pra gringa, se eu contar as merda que eu já fiz, bicho, as pessoas vão se convencer. Não aceite conselhos financeiros de Edgar, que ele não é qualificado para isso. Mas, cara, é, eu só tô aqui até hoje porque era o que eu queria desde 20 anos de idade. Eu sempre tive esse objetivo na minha vida. Mano, algum dia eu quero me mudar do Brasil e trabalhar para outro país. Qualquer um, qualquer um. Eu já quase fui para a África do Sul, já morei 8 meses lá, já cheguei a aplicar para Portugal, fui contratado por uma empresa, só que miou por causa da pandemia, eu também tive meu filho. Né? Já tentei para a Bélgica também, quase consegui, bateu na trave, infelizmente. Né? E finalmente consegui vir aqui para a Suécia. Mas Mas, Emílio, eu quero saber de você, como é que foi o seu processo para a Irlanda? E o que que você sente falta no Brasil? Cara, vamos lá, vamos tentar explicar um pouco o contexto, assim, que eu trabalhava em 2018, vamos dizer assim, né? Porque foi no final, foi começo de 2019, então foi março de 2019 que eu decidi me mudar para Irlanda. Em 2017, eu já tinha um irmão que morava aqui na Irlanda, então meu irmão ele simplesmente veio para cá estudar inglês. Acabamos descobrindo a possibilidade da cidadania, fomos atrás dos documentos, fizemos todo o processo, que é bem custoso. 2017, eu e meu outro irmão fomos para a Itália, fizemos todo o processo lá e tudo mais. Voltei, acabei voltando para o Brasil. Já tinha em 2017 eu vim para Irlanda e me apaixonei pela Irlanda. Achei a Irlanda um país fantástico, culturalmente falando. Eu falei, cara, Irlanda a partir daquele dia virou meu plano B. Eu falei, cara, eu vou tentar mais um pouco de Brasil, mas financeiramente para mim tava inviável. 2019, 2018 ali tava inviável. Eu empatava a conta, eu morava com os meus pais e empatava a conta, né? Então, eu não tinha, eu via pessoas do mesmo cresceram comigo, sei lá, casando e comprando apartamento, e eu não tinha condição nenhuma de comprar apartamento, né? Eu tava dentro de uma bolha ali que não tava me ressarcindo financeiramente muito bem. Então, o que eu fiz foi, eu falei, cara, eu vou arriscar. E como que eu arrisquei? Eu simplesmente vendi tudo que eu tinha, botei
comprei uma mala de 32 quilos, liguei pro meu irmão e falei, e aí, tem um sofá pra mim? E ele falou, tenho. Eu falei, então eu quero esse sofá aí. Empresta o sofá durante 1 mês e meio, aí, só até eu achar um lugar pra mim. E, cara, sem brincadeira, eu vim pra Irlanda com 1.200 euros. Só isso. E, com um sofá, 1.200 euros e um sonho, entendeu? Cara, computadorzinho que eu tinha em casa. E eu falei, ó, é isso, cara. Então eu vim sozinho, né? Não namorava na época. Namorava na época, a namorada ficou no Brasil. E vim sozinho e dali em diante comecei a construir. Então foram 8 meses trabalhando no setor. Cara, entreguei comida, fiz o corre que tinha que fazer, fui fazer limpeza, conheci gente do setor de trabalho, trabalho civil, fui conversando com os caras. Eu ia no parque conversar com os velhinhos. Fiz o que você imaginar, para melhorar meu inglês, para poder me preparar para as entrevistas, estudar e e até passar numa entrevista de TI, cara. Rapaz, eu vou te falar que a sua história não é única, não, tá, cara? Eu conheço Não. muita gente que é assim, que mete o louco e vai. Eu tenho um amigo que fez isso pra Inglaterra, meu irmão. O cara foi pra Londres, uma das cidades mais caras da Europa. Hoje ele tá bem. Tem um Tesla, tá benzão. Se amarrem pra Tomorrowland, né? O Lincoln ali, lá, Lincoln. Eu chamo ele de Lincoln, mas é Lincoln ali, eu acho. Ia gostar muito dele, né? Ele foi assim, mano, ele meteu o louco e foi. Comigo não, eu não tenho essa disposição não, cara. Eu, sinceramente, eu vim E convidado. Eu já vim empregado, sacou? Já vim empregado. se você me permite contar só um pouquinho, eu acho que quando você faz uma decisão dessa de se mudar e começar do zero e tudo mais, eu tenho na minha cabeça que a gente ganha quase um pseudo superpoder, assim, tá? Qual que é o pseudo superpoder, cara? É que se tudo der errado, a gente recomeça de novo, velho. Sabe? Tipo, eu não tenho problema nenhum de limpar a privada, de limpar balada, de ter que trabalhar de entregador de comida, de garçom, de não sei o que, de servir comida, servir bebida, de ter que ir para mudar de área. Então, eu acredito que é quase um superpoder. Mas é dolorido. Se as pessoas querem que eu fale a verdade, assim, aí foi fácil, eu falo, não, teve nada de vida de novela, não. Teve correria, teve acordar 5 horas da manhã e dormir meia-noite. Mas assim, é interessante. E daí, e nesse meio tempo, estudando, trabalhando, estudando muito, aprendendo como se fazia uma entrevista, como funcionava uma empresa de TI fora do eixo Brasil. Porque muito do que você falou no começo das pessoas, querem ficar no Brasil, também é porque é confortável. É confortável, sabe? Você descobre quando você sai do Brasil, né? Se fosse, pô, um ponto negativo do Brasil, eu até escrevi aqui. O ponto do Brasil é você descobre o preço que é não ser cidadão daquele país. Quando você mora fora do Brasil, você descobre o preço que é ser cidadão de um país ou não. Tipo, É, mu- visto. é. Muita gente reclama de xenofobia. Eu, honestamente, nunca sofri disso aqui na Suécia. A Suécia é um país muito. Leva essas coisas muito a sério, cara. Essa questão de inclusão, todas as empresas suecas, sem sacanagem, todas têm uma cultura de inclusão muito grande, cara. Elas costumam ter grupo de apoio apoio assim para juntar a galera que é GLBT, essas coisas. Você pode ir em evento deles, conhecer mais. Eles costumam ter cartilhas que são livros, tipo, tem mais de 100 páginas sobre inclusão, sabe? Mulheres na TI ou em cargos de liderança, eles têm essa cultura muito enraizada. Então, assim, eu fico impressionado como eles levam essas coisas muito a sério. E faz sentido, né, cara? Eu acho que é legal você estar numa empresa que as pessoas são avaliadas pelo background delas. E só pelo background delas, nada mais. Então, onde eu trabalho hoje é assim. Então, hoje é um lugar que eu tô para finalizar minha carreira. Que eu acho que é um dos pontos assim que eu queria
ressaltar nesse episódio. Que é assim, cara, eu vou ser sincero assim com você, velho. A empresa que me trouxe pra cá, eles meio que me engambelaram. Não no mau sentido, mas eles me venderam uma parada que. Porque assim, cara, quando você vai para um outro país, o ideal é que você vá antes para conhecer, para ver se você gosta. Coisa que eu não fiz, eu nunca tinha pisado na Europa. Mas eu tinha certeza que eu ia ser mais feliz na Suécia do que eu era no Brasil. Porque foi o que eu falei no início. Era algo legítimo. Eu queria isso para minha vida. Eu queria. Eu não tenho uma relação muito forte com a minha família. Eu não tenho grandes amigos no Brasil. Eu sempre fui um cara muito, muito sozinho, muito na minha. Eu sempre gostei mais do digital, do virtual. Entendeu? Então, não estranhe, Emílio, se algum dia a gente se encontrar e a gente falar muito pouco, porque eu sou muito fechado, né? Então, eu simplesmente larguei tudo. Mas, convenhamos, você sabe, eu sei viver no Brasil. Todo mundo que é brasileiro sabe como é que é a coisa. Sabe onde você tem que ir. Quando você vai para outro país, o bagulho é diferente, as coisas funcionam de forma diferente. Como é que você faz imposto de renda, por exemplo? Uma coisa extremamente. Inclusive, é mais fácil aqui na Suécia, vem preenchido, você só aperta um botão e submete. É, mas assim, cara, é, se eu, a empresa que me chamou para cá, cara, como é que foi o processo? Eles me abordaram no LinkedIn. Na época eu trabalhava para uma empresa gringa, para uma agência. Eu era Dev Commodity na época. E aí eles perguntaram: o que, que você acha de vir para Suécia tal? Aí eu, vamos lá, vamos tentar. Cara, assim, o processo foi super rápido, mano. Eu fiz acho que 2 entrevistas, um testezinho técnico. E na época eu pude escolher se eu queria ir para a IKEA ou queria ir para uma empresa de uma companhia aérea sueca. Eu, obviamente, eu escolhi a IKEA e trabalhei lá bastante tempo antes de ir para outra empresa que eu tô hoje. Então, assim, cara, eles meio que me mandaram uma planilha. Porque assim, cara, quando você pesquisa no YouTube procurando como é muito difícil, velho, você achar informação consistente na internet. Porque a maioria da galera que faz conteúdo é conteúdo de turista. E a galera que faz conteúdo de vida real é a galera que geralmente assim casou com um sueco, uma sueca e tá aqui, né? Sabe? Não é Uhum. a galera da ralação. A galera da ralação tá ralando, velho. Igual eu, o Emílio, sabe? Então, eles mandaram uma planilha, cara, assim, ó, você vai ganhar 42 mil coroas, né? Que dá uns 20 e poucos mil reais, né? Aí das 42 mil você vai pagar por volta de 7 mil de aluguel, vai gastar em torno de 2 mil aí com o supermercado, tem esse custo aqui, isso aqui, no fim vai te sobrar 9 mil coroas. Eu, nossa, pô, que maravilha, cara. Pô, vambora, meu irmão. Quando eu cheguei aqui, meu primeiro aluguel, 15 mil mesmo. Depois dos impostos, eu ficava com 30 mil, 15 mil, ou seja, 50% do meu salário é para aluguel. Meu irmão, eu comi o pão que o diabo amassou de cu sujo, meu irmão, aqui da Suécia. Foi foda, É. foda, foda. Eu Tem uma basicamente. crise imobiliária aí? Tem. Assim, cara, é porque aqui o sistema de aluguel, se você, jovem que pensa, considera a Suécia, o sistema de aluguel aqui é muito, muito simples, mas é simples de explicar, mas não é tão simples de entender. Porque basicamente você tem 3 tipos de aluguel. Você tem o subletting, que é muito difícil de encontrar, você tem o second hand e você tem o first hand. Eu vivo num contrato de second hand, que é num apartamento que eu aluguei direto do dono, mas o dono não tem o apartamento. Ele tem o direito de morar no apartamento. Ele não é dono do apartamento. E nunca vai ser. Então é um aluguel que costuma ser mais caro. Porque o cara ainda tá pagando o apartamento. Então eu tô meio que pagando a parcela dele, ou boa parte dela.
né? Então é um aluguel muito mais caro e parece que eu só posso ficar aqui 2 anos. Dá para estender por mais, mas tem que ter uma justificativa muito boa. O apartamento de first hand, que é o valor que a empresa me passou, esses sim são muito mais baratos e você vive o resto da sua vida, né? Se você quiser. Mas você tem fila, você tem que se cadastrar numa fila, você tem que ficar anos esperando para ter um apartamento desse. Então, assim, é uma coisa muito difícil de entender, porque no Brasil você quer alugar uma coisa, você vai lá na imobiliária, vai lá, olha, gostou, assina o contrato e se muda, né? Aqui não. Aqui tem essa parada É, de fila. aqui é bem mais complexo esse negócio. Você conversa direto com o dono, não tem imobiliário. Existe imobiliário, mas ninguém vai. É muito pouco, e normalmente os imobiliários é porque não é que a imobiliária ela não tá sublocando, vamos dizer assim, tem alguém que comprou e tá deixando a imobiliária para alocar, que nem é um processo bem parecido no Brasil. É mais ou menos para a imobiliária, ela é dona de 300 apartamentos e ela põe direto aquilo para alugar ou não. Então, assim, esse tipo de coisa que você está falando talvez é um dos pontos mais negativos de Europa, assim. Essa diferença cultural e você simplesmente está refém de leis e de processos que você não entende. Então, uma coisa que é meio famosa aqui na Irlanda, que as pessoas falam muito, é, por exemplo, violência, né? Não vou dizer assim, não existe. Existe, não do formato, não do jeito que existe no Brasil. Falar isso eu estou sendo quase irresponsável, mas existe, né? Que a gente tem a questão das gangues de adolescentes, que acaba tendo problema, principalmente nas regiões centrais, algumas regiões mais específicas da cidade. E, cara, basicamente você não pode fazer nada. Tipo, não pode fazer nada. Tipo, se o moleque vem e te dá um soco e você retorna outro soco nele, você é preso, ele não, entendeu? Tipo, nessa Ah, mas no pegada. Brasil é assim também. No Brasil é assim também, que é menor de idade, né? É, é que é menor de idade, mas é mais ou menos, né? Muita coisa assim acaba. O policial mesmo acaba falando assim: não, mas quem que te bateu? Você caiu sozinho. A gente sabe que no Brasil existe muita coisa desse tipo. E a gente não tá falando sobre aquele jovem adolescente, nós estamos falando sobre gangues mesmo, sobre coisas tipo lá Peaky Blinder, né? Na pegada, Peaky Blinder é muito pesada. É, então, assim, eu acho que talvez é um problema. Por quê? Porque você não acaba não conhecendo as leis do local, né? Uma vez eu acredito que aí não deve ter uma comunidade de brasileiros muito grande na Suécia, acredito que deve ter, em Gotemburgo, por exemplo, deve ter uma comunidade Tem, tem. relativa de brasileiros, mas assim, aqui a gente tá falando, por exemplo, em Dublin hoje tem gente que já fala em 120 mil brasileiros morando na Irlanda, né? Então, próximos de casa, eu tenho cafés brasileiros, mercados brasileiros, o meu barbearias brasileiras. A gente tem toda uma. E isso é um ponto mega positivo. Como é que eu vou sentir saudade de uma coisa do Brasil? Então, o que eu sinto falta do Brasil? Do clima. Entendeu? Mas eu morava em Curitiba, cara, que chove pra É, caramba e é frio. Eu vim morar em Dublin, que chove pra caramba e é frio. é. Então eu acabo falando assim: o que eu sinto falta? Eu sinto falta da minha família e dos meus amigos, né? Mas eu, assim como você, também sempre fui um cara muito do digital. Eu sempre tive muito presente na frente do computador, então eu sempre tive amigos digitalmente falando, e isso para mim é tranquilo. Não sofro tanto. Até, ironicamente, se você me permite contar, eu recebi uma visita hoje de um amigo meu que veio na minha casa só para falar bem assim: ô, oh, faz tempo que a gente não conversa, estou sentindo sua falta. Eu falo, cara, mas eu estou quase todos os dias no Discord. E você não entra lá para falar comigo? E ele tem o Discord da Hub, ele faz parte da Hub, e simplesmente o cara não entra. Daí ele falou, então eu vou entrar lá pra falar com você, porque eu entendi que é difícil te encontrar fora de casa. Eu falei, é tipo isso mesmo. Eu não saio muito, não. E falando disso, agora a palavrinha dos nossos patrocinadores, que não dão dinheiro, mas dão moral pra gente. Que é o você que quer trabalhar na gringa, tem o trampardecasa.com.br. Você conhece o Trampar de Casa, Emílio? Eu conheço o Trampar de Casa, eu acho um projeto sensacional. Muito bom, Sem, você sem recebe. palavras. Sim, você recebe vagas internacionais no seu e-mail, no conforto do seu e-mail. E temos a HubTech, que o Emílio é o fundador, o CEO da HubTech. Então, Emílio, fala um pouco da HubTech aí antes da gente continuar o assunto. Cara, a Hub Tech, vamos dizer assim, ela é o que a gente pode chamar de comunidade minimalista. Então, se você entra naquela comunidade de vez em quando que tem 333 canais, você não sabe nem por onde começa, eu sinto te contar. A Hub tem
3 canais, 4 canais, e desses 4 canais, 2 é de voz. Então a gente basicamente, hoje a gente tem um fórum, um canal de texto e 2 canais de voz. E basicamente ela funciona exatamente como outras comunidades, mas a diferença é que, por ser uma coisa muito tranquila, muito minimalista, funciona super bem. Então nós temos pessoas lá de diversas áreas, diversos que estão na sua caminhada em diversos pontos que trabalham, alguns deles trabalham para fora, alguns deles moram fora. Então é uma comunidade aí que está voltando às suas atividades, trabalhando bastante. Então se você quiser, eu acredito que o link vai estar aqui na descrição do canal. Vai lá, clica lá e participe da HubTech. Isso. E se você gosta de comunidades complexas, minimalista não é bom para você. Você gosta de uma comunidade cheia de parafernália? Tem a Forja Dev. A Forja Dev é muito bacana também. Eu gosto muito. Ela às vezes ela me irrita um pouco, assim, eu confesso. É muito cheio de regra. Eu sou um cara meio rebelde. Não, conteúdo você tem que postar aqui, mas se for podcast é ali. Aí se for live é aqui. Porra, bota no geral essa merda. Menciona todo mundo, foda-se, sacou? Eu sou assim, sacou? Eu sou desse. Bom, patrocinadores, apoiadores devidamente apresentados, mas Emílio, eu quero enumerar, cara, com você. E no meio e nesse meiota a gente conta mais alguns perrengues, dificuldades. Eu quero mudar os ares desse podcast. É, cara, o que você acha que, assim, se a gente fosse voltar hoje, a gente tá no Brasil hoje, nós somos júniors de 20 e pouquinhos anos. Você acha que faz sentido essa preocupação de o que eu faço? Ah, eu vou pra gringa ou não? Porque, cara, hoje você conversa com um jovem de o cara tá alucinado. Não, eu quero trabalhar na gringa, eu quero ganhar 50k mês. Você vai ver, a pessoa tem 2 anos de carreira, 21 anos. O que a gente pode falar para essa pessoa? Cara, que assunto sensacional. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: se coloque no lugar do empregador, não do empregado, né? Eu entendo a sua vontade, o seu sonho, o que você quer fazer, mas se coloque no lugar do empregador, tá bom, Edgar? Então imagina o seguinte, cara, tu chega lá, o cara chega pra você assim, sabe quantos currículos de 2 anos de experiência ele recebe? Um monte. Esse papo de não tem júnior suficiente, não tem desenvolvedores suficientes. É claro que não tem, mas quando eles falam que não tem desenvolvedores suficientes, eles estão falando de pessoas de uma senioridade, que já são plenos e sêniors. E esses caras. E quando você for para lá, eles vão te engabelar, né? Esse termo maravilhoso utilizado pelo Edgar aí. Porque é o seguinte, eles vão te colocar numa vaga de pleno, mesmo sabendo que você é sênior. Então, eles vão te colocar sempre num cargo menor. Ah, você fala assim, então eu topo como estagiário. Você fala assim, mas você não é mais estagiário. Existe leis do estágio fora do Brasil. O Brasil não é especial por ter criado uma lei do estágio. Então, de verdade, assim, o que eu falaria hoje para uma pessoa que tem 2 anos de experiência, não tem visto de trabalho, né, não tem hoje uma dupla cidadania que muda mundos, é foque em você, se torne um especialista naquilo que você faz. Porque senão não vale a pena o cara te contratar. Existem casos de gente que veio para cá como júnior e deu certo? Existe. Mas tem muito mais casos de gente que não deu certo. E a gente não sabe, né? Tem uma frase que eu escutei nas vozes do Thiago Nigro uma vez, no podcast dele, que ele falava bem assim, né? O cemitério dos perdedores é silencioso. A gente só conta quando a gente ganha. Quando eu cheguei, eu morava numa casa que tinham 4 devs, 3 foram embora, gente. Só tinha eu. Eu morei numa casa de 14 pessoas. Eu dividi a casa em 14 pessoas, né? Eram Ô, 6 louco, meu. quartos. Ô, louco, meu, exato. Eu vim pro perrengue. Quantos banheiros? Tinham 3 banheiros. Ah, menos mal. Um era só pra cagar, né? Não, era uma casa grande, cara. Pior que era uma casa grande. Era uma casa bem grande. Mas assim, dividia quarto com eu e mais um, mas assim, a gente tinha, tipo. E daí eram 3 andares. O térreo era cozinha e sala, o outro era cada um tinha 7 pessoas em cada andar, né? Mas assim, o ponto é, se você tem hoje 2 anos, o que eu falaria hoje? Tenho 2 anos, voltei aqui, pum, voltei. Posso dar um ensinamento rápido, foque no seu inglês, foque na sua especialidade,
entendeu? E foque em ter não só um currículo bom, mas foque em você, e assim, tudo conta aqui pra fora. Tudo conta. Como assim tudo conta? Participação em comunidade? Conta. Palestra? Conta. Participação em evento? Conta. Participação em projetos comunitários? Conta. Participação em emprego, não sei o que lá? Conta. Né? Então, assim, tudo conta. O ponto é, você tem que se vender e você tem que ser melhor que o cara, que os locais. 2 anos de experiência tem aqui. Vai por mim que tem. As Olha faculdades estão só, formando gente pra caramba. sabe qual é a parada? Assim, muita gente jovem, eles são ambiciosos. Eles querem conquistar o mundo, eles querem conquistar a independência financeira, eles querem um cargo de confiança, querem ser reconhecidos profissionalmente. Mas assim, cara, você não é o único por pensar assim, porque todo mundo quer isso. Eu quero, o Emílio quer, todo mundo quer. Só que nem todo mundo vai conseguir na mesma hora. Então, assim, cara, eu faço isso há 23 anos, então eu conquistei a minha carreira passo a passo, tijolo a tijolo. Eu entrei numa empresa. A primeira empresa que eu trabalhei, eu fiquei quase 3 anos. Depois disso, eu acho que eu posso listar 2 empresas, talvez, que eu fiquei 1 ano para mais. O resto foram só trabalhos curtos, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Porque eu era ruim? Às vezes sim. Às vezes eu não encaixei na empresa. E às vezes também a empresa não era o que eu estava procurando. Aí eu comecei a procurar carreira. Não, eu quero um lugar para eu me desenvolver e também me paga o suficiente. Então, assim, cara, quando você sonha muito alto e sobe muito alto logo no início, a queda dói, porque você não tem a carcaça. Assim, eu vou dar um exemplo, Emílio. Uma parada que eu tava resolvendo um tempo atrás. Eu tava com 2 júniors em call. A gente estava para fazer um sistema que a gente, os sistemas que a gente tem são com módulos federados, né, com federated modules. Então a gente tem uma casca e ela consome vários federated modules. E assim, era algo que eu conhecia, mas nunca tinha tido contato. E os júniors também não tinham. Então a gente estava em call. Um júnior estava com o teclado, estava fazendo as coisas e a gente estava, né, ajudando. E quando eu vi que a coisa não estava indo, eu cheguei, galera, cara, olha só. Eu estava conduzindo a conversa. Cara, olha só, vamos fazer o seguinte: isso não está funcionando. Comita aí o que você fez. Ah, mas não está funcionando, então não tem problema. Faz um commit parcial. Eu quero olhar isso com calma. Isso não está funcionando. Cara, não demorou muito, cara. Acho que meia hora depois eu tinha resolvido o problema. Eu tinha entendido o que estava faltando. Mas porque eu via toda a situação e vi, cara, ó, isso não tá funcionando mais, sabe? Não tem como. Isso é experiência, cara. Parece uma coisa super boba. Mas se tivesse um terceiro júnior ali no meu lugar, talvez eles iam estar lá até agora lá em call se matando e não ia resolver nada. Então, assim, essa frieza, esse julgamento, essa coisa, mano, é com o tempo e tem gente que tem que desenvolver isso, sabe? Então, É. assim, é legal trabalhar para gringa. É muito bacana. Pô, você ganha uma tonelada de dinheiro para fazer uma coisa banal, que é tipo você ter uma responsabilidade banal, que é só arrastar ticket, basicamente. Pô, você ganha R$ 3.000 para ter uma caralhada de responsabilidade no Brasil e você pode ganhar US$ 3.000 tendo o mesmo tipo de responsabilidade. Então, com certeza, trabalhar na gringa é melhor. Sabe o que eu Mas acho que é. você Se vai você me construir uma permite. carreira? Então, mas assim, só você vai construir uma carreira trabalhando desse jeito? É duvidoso. Mas agora siga, Emílio, por favor. Desculpa te cortar, mas assim, é que eu acho que vale a pena a gente dividir algumas coisas, alguns modelos de trabalho para fora, né? Trabalhar para fora, você pode trabalhar, por exemplo, morando no Brasil e trabalhar remoto para fora, e você pode trabalhar
se saindo do Brasil e indo morar fora, que atualmente é o modelo que eu e o Edgar fizemos, né? Nós trabalhamos híbrido, né? Tipo, parte da empresa, parte de casa, conseguimos ter essa mobilidade. Então, o, se você trabalha para fora, eu gostaria de falar algumas coisas que valem muito a pena, morando fora no país destino, né? Primeiro ponto que eu acredito que vale muito mais a pena, a moeda, ela é muito valorizada, que esse ponto vale para os dois, na verdade. Mas assim, o outro ponto é qualidade de vida, né? Então, eu até brinco, que eu falo assim, eu saí comer uma pizza, eu e a eu e o Momo, eu e a Momô, né? Fomos comer uma pizza e simplesmente o valor da pizza é exatamente o mesmo valor que gastamos para ir para uma passagem de ida e volta para Paris. Nessa pegada. Então, fomos para Paris, então a gente começou a colocar assim, poxa, vamos sair jantar? Vamos aonde? Vamos naquele lugar lá? Eu falei, mas com esse valor que a gente vai gastar, a gente pode fazer uma viagem para não sei aonde. Eu falei, então vamos fazer a viagem. A gente começou a fazer muito isso. Então, assim, por quê? Porque existem, aqui na Europa, principalmente, eu acredito que nos Estados Unidos também deve existir, que são empresas aéreas de baixo custo, né? Low cost, né? Então, as de baixo custo. Então, no caso aqui, existe uma muito famosa chamada Ryanair, né? Que é até irlandesa. A Ryanair tem voos que se a gente paga para pegar Gotemburgo, Dublin, possivelmente deve ter voo de 40 euros, 30 euros, 20 euros, 15 euros, em promoções às vezes. E isso faz você se abrir culturalmente para conhecer outras culturas. O que está acontecendo hoje em dia na Europa, um ponto legal, não na sua. Existem casos que não, mas assim, a Europa está começando a ficar misturada, né? Você tem hoje em dia casos de gente que o pai é português, a mãe é francesa e a criança é sueca, entendeu? Por quê? Porque eles podem fazer essa movimentação. Aqui na Irlanda tem gente que o pai é. Eu trabalhava com a menina que o marido era israelita, a mãe é russa, a criança e a filha é irlandesa, entendeu? Tá aqui, nasceu aqui, é irlandesa. E aí, então você tem essa mistura. Então, eles têm todo uma questão cultural diversificada e tudo mais. E isso ajuda para a gente não ter tanto caso de xenofobia, mas que infelizmente acontece. Eu gostaria de poder falar que eu nunca tive nenhum caso, mas já tive. Tive uns 3 ou 4 casos assim que eu poderia falar sobre, mas é um assunto triste, Edgar. Um assunto triste. Xenofobia acho que não vale muito tanto a Show pena. tristeza, né? Show Show tristeza. tristeza. Então, o ponto bom é só dividir bem sobre o trampar de casa, que é você tá lá no Brasil trampando pra gringa, que é maravilhoso, você vai ganhar muito dinheiro, mas possivelmente você vai será um dev commodity que eu gostaria que você, Edgar, me explicasse nas suas sábias palavras, entendeu? O que é um dev commodity, cara. Muito obrigado ao mano Davin que trouxe esse termo. Ele colocou em um termo muito simples uma coisa que eu já tinha percebido. Assim, claro que não é todo mundo. Eu tenho um grande amigo, Vinícius Roncone, que hoje vive no Canadá, que ele trabalhou muito tempo para uma empresa canadense, remoto, e a empresa gostou muito do trabalho dele e levou ele para o Canadá. Hoje o Roncone está felizão ali no Canadá, já veio aqui no podcast há muito tempo atrás, parceiraço. Foi meu mentor, inclusive. Ele conheceu o Edgar Júnior. Cara pica. Mas assim, a maioria das vagas que tem para gringa, para ser trabalhado no Brasil, é vaga de agência, que trabalha para outras empresas. Que a empresa em si não tem nada. A empresa só tem mão de obra e ela aluga essa mão de obra para outras empresas. Então você tem um emprego enquanto eles têm um cliente para te colocar lá. Quando não tiver mais aquele cliente não precisar mais de você, eles vão tentar te arrumar outra coisa, se não conseguir, olho da rua, né? Então, assim, você vai ter uma carreira de uma empresa dessa? É muito difícil, muito improvável, porque essas empresas, o modelo de negócio delas é procurar profissional em países emergentes. A maioria dos profissionais, todos são brasileiros, são argentinos, chilenos, uruguaio, galera da Costa Rica, a maioria. Por quê? Porque são pessoas que trabalham muito,
que tem uma cultura, a cultura brasileira é uma cultura muito americanizada, então o brasileiro trabalha igual norte-americano, ou seja, vive para trabalhar, não tem o equilíbrio, né, na maioria dos casos, É. e eles gostam disso. Tem gente que, nossa, se fala assim, nossa, quase não tenho tempo, nossa, tem tanta reunião, tanta coisa, e a pessoa, você vê que a pessoa fala assim, se sentindo super importante, né? Enfim, então, cara, você vai trabalhar numa empresa dessa e o modelo deles é esse. Você acha mesmo que eles vão contratar um norte-americano, vão contratar um europeu? Nunca, que é um profissional mais caro, né? Então, quebra o modelo de negócio deles. Eles costumam pagar 25, 35, US$ 40 a hora. O que é um valor muito bom, é um valor excelente. Você tira aí Uhum. 40k por mês, né? Mas entende que desse seu dinheiro, boa parte você tem que guardar para caso aconteça alguma coisa, né? Porventuras aí da vida, né? Mas você não acha que aí também existe uma terceirização da tua carreira? Assim? Você não acha que, tipo, nós brasileiros, assim, eu tinha um pouco essa imagem, hoje em dia, zerada na minha cabeça já, que é aquele negócio, a empresa é corresponsável da minha carreira, assim? Não, isso nunca existiu. Acho que não. Não, quem é responsável pela sua carreira é você, Perfeito, né? concordo plenamente. Então, assim, a empresa ela vai te oferecer desafios, ela vai trazer desafios. E cabe a você abordar a melhor estratégia para se sair bem neles. Às vezes você tem. Assim, cara, eu acho que tudo é negociável. Eu já tive empresas que eu consegui que a empresa pagasse um Udemy Business, porque eu percebi isso. Eu percebi que existia um déficit muito grande dentro do meu time. Eu conversava com outras pessoas ali via Slack e eu percebi que os problemas eram iguais. Então eu trouxe isso para a direção. Eu tinha um contato forte com o pessoal. Eu já estava aqui na Suécia, foi a primeira empresa sueca que eu trabalhei. Então eu trouxe isso, trouxe esse projeto e a empresa abraçou, né? Mas a minha Mas relação era eu. totalmente diferente, né? Eu era um funcionário da empresa, né? Que inclusive era uma agência também. Uhum. Fazer uma pergunta, assim, você acha que. Eu tenho uma visão, né? Mas eu queria saber a tua opinião sobre esse negócio, assim. Você acha que aqui na Europa as empresas levam o dia a dia de uma maneira mais leve Sim, do que? sim. É um preconceito muito grande que a galera fala. Fala que europeu não faz porra nenhuma. Eu vou te falar que eu acho que os times europeus, e eu te falo com propriedade, porque eu já trabalhei com brasileiro, já trabalhei com americano, já trabalhei com indiano, já trabalhei com chileno, com argentino, com porto-riquenho, com japonês, com chinês. Eu vou te falar que os europeus são muito produtivos. Eles produzem muito. E porque eles têm uma cultura de primeiro, eles questionam muito. Eles são muito, a maioria, né? Eu não vou falar todos, eles se sentem muito empoderados para questionar, para perguntar, pô, isso aqui que a gente está fazendo, cara, é isso aqui mesmo? Ah, mas isso, eles discutem, eles planejam, eles têm planos. Às vezes eles entendem que, cara, é melhor o feito do que o não feito, sabe? Acontece Vou. muito isso. Às vezes você faz um serviço para consertar um problema muito específico, mas que a solução mesmo não é aquela, mas é o caminho. Então, mas sim, existe um equilíbrio social. Mano, tenta ligar para um cara da sua firma às 6 horas, pra você ver se ele vai te atender. O cara tá com a família, mano. Saiu do trabalho às 5, tá com a família. Às vezes 3h30, porra, tem que ir lá buscar meu filho. Cara, ó, galera, tá na reunião, galera, ó, tem que buscar meu filho, então, ó, valeu aí qualquer coisa, me dá um update aí se eu perder alguma coisa e vai embora. E Uhum. ninguém vai julgar o cara. Nossa, você tem que buscar seu filho. Não, a galera entende, cara. Uhum. A gente não é animal, não, velho. Eu acho que talvez esse foi um dos principais pontos, assim. Eu acredito que o europeu é extremamente produtivo,
porque ele entende que a hora que ele tá sentado na frente do computador, ele tá trabalhando. Ele entende que, tipo, ele não tem aquele negócio de ir pra empresa e ficar lá 45 minutos tomando café. O cara chega lá, ele fala bem assim, não, ele vai ali, se ele vai lá tomar café dele, ele vai lá, toma o café dele, ele volta. Ele senta, e na hora que ele senta, é meio que quase foco total. Porque ele já sabe que 4 horas da tarde ele tem que buscar o filho dele, mesmo sendo o horário de trabalho, ele vai sair 3h30, ele vai buscar o filho dele, ele vai chegar em casa e vai continuar trabalhando parcialmente, e quando a gente já sabe quando o cara tá em casa, ele tem interrupções, isso faz parte. E isso entra muito forte naquilo que eu falei sobre qualidade de vida. Então, se você, por exemplo, você sonha que, tipo, ah, não, eu vou pra Europa, não sei o que e tal. Cara, até essa mentalidade brasileira de, tipo, nossa, ser tão workaholic assim, muitas vezes é nem bem visto aqui. Muitas vezes o cara vai olhar e falar assim, o cara já vai olhar pra você e falar assim, cara, chega. Eu tenho uma história de ser workaholic, que é mais ou menos assim. Eu trabalhava, e é o seguinte, eu morava sozinho, então domingo à noite era um dia que eu sentava e eu não tinha nada pra fazer, mas nada pra fazer. E o que eu fazia, cara? Eu falava assim, cara, vou dar uma adiantada no trampo. Puxava o notebook e ficava adiantando o trampo. E eu tenho uma mania minha que até hoje que é o seguinte, eu não deixo código sem comitar. Pra mim isso não existe. E eu não paro de trabalhar sem comitar um código. Então eu fui lá e eu comitava no domingo à noite, segunda-feira de manhã eu fazia a daily e continuava trabalhando onde eu tava. Eu fiz isso durante umas 4 semanas, assim. Na quinta semana, a CTO lá me chamou pra conversar, falou assim, olha, a gente quer saber por que que você tá comitando todo domingo à noite. Você não tá dando conta do teu trabalho? Eu falei, não, daí eu expliquei pra ela, falei, eu moro sozinho, não tenho o que fazer e tal. Cara, eu peguei pra dar uma olhada no trabalho dela, olhou pra você, ela falou assim, não, não, não. Domingo à noite, se você quiser programar, programe coisas pra você. Mas domingo à noite você não trabalha. Você trabalha de segunda a sexta, das 9 às 5, e não é 5 não é 5 e 1, é 5. Né? Então é uma das coisas que eu gosto muito. Reunião não é 8h30. Reunião aqui, eles até brincam, reunião aqui é 8h25. 5 minutos antes você tem que estar pronto para a reunião. A não ser que você esteja saindo de uma reunião e indo para outra, que daí obviamente pode acontecer, mas não, é 5 minutos antes, porque não é 5 minutos, porque 5 minutos você precisa para pegar um café, para você pegar, arrumar a cadeira, para saber onde você tem que sentar, para você encontrar a sala, porque senão não adianta, você perde 5, 10 minutos, não é 8h25, não é 8h30. Pois é. É isso daí, cara. Mas assim, isso, então, isso cara, quando eu trabalhava no Brasil, vira e mexe, eu ficava batendo papo na cozinha, sacou? Eu era o dev rei da cozinha. Eu vivia na cozinha, conversando. Hoje não, cara. Hoje, assim, eu chego do trabalho umas 9 horas, eu deixo meu filho na escola, né? Às vezes minha esposa deixa, né? Ultimamente ela tem deixado, né? Mas às vezes eu deixo e vou trabalhar. Né? Pego o ônibus e vou trabalhar. 30 minutos de ônibus, eu chego do trabalho. Eu só trabalho em casa 2 dias. Né? Então, cara, eu chego, minha manhã é cheia de reunião, eu tenho muita reunião pela manhã. Então eu trabalho mesmo é de tarde, depois do almoço. Então, assim, eu tenho 3 horas para escrever código. E dentro dessas 3 horas, às vezes eu resolvo uns 4 tickets, cara. Porque eu tô focado absoluto, cara. Eu sei, cara, esse é o tempo que eu tenho para fazer as coisas, porque daqui a pouco eu tenho que sair para buscar o menino na escola, né? Uhum. Hoje é minha esposa que busca, né? Mas eu saio e vou malhar. Inclusive, estou com roupas de academia, né? Então, então assim, cara. Mas assim, trabalhar no Brasil, cara, eu acho que é bacana para quem quer construir uma carreira. Inclusive, eu acho que é uma estratégia até boa para quem está começando. Focar no Brasil. Por quê? Porque muito profissional prefere trabalhar na gringa. Então, ou seja, as empresas brasileiras estão com. Eu não sei mais se isso é verdade, tá? Então, eu posso estar errado. Mas são lugares, cara, bons para você construir uma carreira, brother. Para você entrar, sabe? Devagarzinho e ganhando mais responsabilidade. Você tá perto da família, você já tá num lugar que você é nativo, você sabe como funciona, sabe? Então, eu acho bacana, cara, construir uma carreira. Muita gente prefere trabalhar no Brasil, cara. E tem salários, tem carreiras muito boas, então não é um demérito você trabalhar no seu país, sabe? Então, cara, tira isso da sua cabeça.
Assim, nem todo mundo dá certo no Brasil. Mas não significa, só porque você não deu certo no Brasil, não significa que ninguém vai dar. Cara, hoje eu ganho muito mais dinheiro aqui na Suécia do que no Brasil trabalhando para gringa. Hoje minha vida aqui é muito melhor. Mas eu me preparei para ter isso. Mas não é nenhum demérito, brother, sabe? Trabalhar no Brasil. Demérito nenhum. E pelo contrário, tem empresas muito boas, cara. Tem muito banco que contrata, paga muito bem. Tem muita empresa que contrata, paga muito bem. Tem em multinacionais tipo Google, que tem sede no Brasil, Volvo, que tem sede no Brasil. Inclusive, eu conversei com um camarada que ele tava querendo vir pra Suécia, né? Porque ele queria que eu indicasse ele onde eu trabalhava. Eu perguntei, brother, você trabalha onde? Ah, eu trabalho na Volvo. Caralho, você trabalha na Volvo, velho. E a empresa sueca chegou a contratar ele, só estava esperando ele arrumar um projeto para ele, para trazer ele para cá, né? Então eu cheguei, brother, só a gente falar uma parada, velho. Não vem não, cara. Brother, você trabalha na Volvo, cara. Pô, um cara que trabalha na Volvo Brasil, que é em Curitiba, é Curitiba ainda, cara. Olha só que sonho. É o único lugar do Brasil que eu moraria fácil. É Curitiba, essa área assim, sacou? Cara, o cara devia estar tirando uns 15 pau, velho. Eu sei que, velho, você vai sair da Volvo pra vir pra uma empresa sueca que não consegue te arrumar um contrato, velho. Fica É, aí, velho. Fica é. aí, sabe? Então, sabe, tem coisa boa no Brasil. Você tem que procurar e você tem que entender que a coisa boa demora para vir. Você tem que merecer, né? Você tem que merecer. Tem que fazer por onde, entendeu? Você falou um negócio, cara, que eu acho que é extremamente inteligente para para os júniores e sandes que estão escutando, que é não é mérito, não tem demérito nenhum trabalhar no Brasil, e sendo bem sincero, não tem muito mérito trabalhar para fora também. É um emprego, entendeu? É carteira assinada, é horário para começar, horário para terminar, tem responsabilidades, né? Você descobre de vez em quando trabalhando aqui o custo da comunicação, né? Porque não adianta você falar assim, eu me comunico perfeitamente em inglês. Cara, não se comunica. Você só descobre isso quando você vai morar para fora. Você não se comunica bem. Porque os caras têm as gírias deles, tem o jeito deles de falar, tem o negócio, né? Então, assim, não, mas eu fiz escola XPTO a vida inteira. Eu falo, cara, não é a mesma coisa. Entendeu? Assim, tenha coragem, obviamente, você vai conseguir se comunicar, mas você não vai conseguir fazer piada, ter aquela malemolência que você tem no seu dia a dia. É, Então, assim, é um trabalho, cara. Assim, é um trabalho. Eu acho que o que vale a pena morando trabalhar para fora são os benefícios auxiliares que aquele mundo te dá. Você tem filho? Cara, ensino na Europa é muito bom. Se é. você tem família, legal, assim, não, pô, eu quero fazer dinheiro. Cara, você quer fazer dinheiro? Eu acho que tem, de vez em quando, tá no Brasil, conseguir um trampo pra fora, cara, você vai fazer uma grana que não existe, entendeu? Quando você fala em 40, 50k, tem gente que não ganha, tem dev que não ganha isso por ano. Rapaz, tem deputado que não ganha isso, cara. Tem deputado que não ganha isso, assim. Cara, mas mas assim, a gente tá falando aqui no mundo dos devs, né? Rock and code, cara. Assim, cara, tem gente que faz code, cara, e que não ganha isso por ano. Então não adianta, velho, assim. Mas assim, mas ir pra fora tem uma qualidade de vida? Tem não sei o que? Tem. E uma das coisas que eu gostaria de deixar claro uma das paradas mais legais que eu aprendi na Europa é o seguinte: não interessa o que você faz. Você é respeitado igual. Pelo menos aqui na Irlanda, tá falando que é indiana. Não interessa o que você faz. Se você limpa a privada, se você pinta a parede, se você constrói casa, se você constrói código, não interessa. Você vai ser relativamente muito bem remunerizado. Está certo? Remunerado. Remunerado, Remunerado. desculpa. Eu falei e já entendi que tinha uma coisa errada. Remunerado. Se você é muito bem remunerado, a diferença entre você e o cara que tá lá, meu, na ponta é a qualidade da moradia e a qualidade do teu transporte. Mas você vai pro mesmo bar, você vai pros mesmos restaurantes, você viaja pros mesmos lugares. Isso não muda. Isso é igual. Sim, sim. Isso é Isso é verdade. igual. Isso é Então, verdade. vale a pena?
Cara, vai do que você busca. Se vale a pena ou não vale a pena. Mas se vocês me permitem dizer, não coloca na tua régua a régua do amiguinho. São medidas diferentes. Ele teve uma história diferente, um começo diferente, uma família diferente, não sei o quê. Cara, o amiguinho lá, o influencer, o cara, ele não sabe, velho. Ele não sabe o que você passou. Às vezes você vai dar muito mais certo que ele, às vezes você vai dar muito mais errado. E tá tudo bem. Faz parte do jogo. Não dá pra ganhar todo dia. Perder dá. Então, Lembra. Eu lembro aquele camarada, tinha um camarada, ele era meio xarope, cara. Ele vivia aparecendo no meu Instagram. Ele era o guru das vagas internacionais, mas o cara mesmo que trabalhava em Maringá. eu, Mas eu vi uma história dessa aí. o cara era xarope, mano. Era muito xarope. Era muito xarope. Mas assim, cara, olha só. Essa parada de trabalho na gringa, eu acho que você tem muitos extremos. Tem a galera que nunca tá preparada, que acha que sempre tem que estudar inglês. Acha, não, meu inglês não tá bom, tem que estudar. E tem a galera que mete as caras, mano, tá nem aí. E assim, cara, uma parada que eu percebi, uma coisa que meio que desbloqueou. Eu tenho contato com inglês há muitos anos já, sabe? Desde quando eu tinha 9 anos de idade, eu jogava jogo de Super Nintendo com um dicionário de inglês do lado, sabe? Para traduzir o que os caras estavam falando. Então, desde muito novo eu tenho contato, né? Mas assim, cara, entende que a galera quer te entender. Exato. Os caras Eu querem te gosto, entender. eu gosto da máxima da comunicação, Edgar. A máxima da comunicação diz o seguinte, mano, que é: você manda uma mensagem, o cara entendeu e ele te respondeu, você entendeu? Vocês estão se comunicando. É isso Não aí, cara. interessa. Vai por mim, eu descobri um negócio assim. Eu tenho de vez em quando eu confundo o this, né, o these e o do's. Eu confundo muito eles. Eu falo, tipo, pega aquela coisas, entendeu? Tipo, eu falo muito isso. Vai por mim. Se eu falei pega aquela coisas, o cara entendeu. É. Eu, Ele conf... sabe o que tem que pegar. eu confundia Tuesday e Thursday. Muito, Nunca, muito. quando eu morava na África do Sul, nunca tente marcar algo comigo na terça, E na quinta. Tuesday, ou na quinta, Thursday, que eu nunca vou saber. Hoje eu sei, né? Alguém me ensinou, Tuesday, né? O segundo dia da semana útil, Tuesday, terça, nunca mais esqueci. Então, mas assim, cara, no fim, acho que o que importa, assim, é você, assim, a mensagem que talvez eu deixe. Eu não gosto muito de dar conselho, não, mas, cara, faz o que tá fazendo sentido pra você e tenha paciência. Eu acho que é super válido você procurar, você correr atrás do que você quer, sabe? Independente do que alguém ache. Todo mundo tá falando que é massa trabalhar na gringa. Você não tá trabalhando na gringa, mano. Continua correndo atrás, velho. Continua buscando, continua estudando, continua se conectando com pessoas, melhora seu perfil, sacou? Quando eu falei que a humildade só te leva pra frente, uns episódios atrás, tem a ver com isso, cara. Se você for humilde, sempre entender que você é uma joia que está em constante lapidação, você vai longe, brother. Eu, cara, até hoje eu estudo, velho. Eu nem preciso mais. Até hoje eu estudo, sacou? Porque eu entendo que eu sempre tenho que estar melhorando. Então, sabe, você sempre tem que se melhorar. Você se conectar com pessoas, você tentar uma, tenta outra. Pô, fez uma entrevista, não passou, manda um e-mail, pede um feedback. Nem sempre você vai ter retorno, mas pode ser que você tenha. Aí pega, aprende, cara. Em vez de você ficar putinho, aprende, ó, beleza, onde eu errei? Às vezes tem autocrítica, pô, cara, acho que essa resposta aqui, eu acho que eu me alonguei muito, talvez eu possa ser um pouco mais preciso, talvez eu possa conduzir melhor a conversa assim, pô, entrevista, velho, é uma parada que você aprende a fazer, sabe? Não é um talento nato, não é algo inato da pessoa, você aprende. Então, cara,
faz o que você acredita, sacou? Abraço que você tem, que conseguir emprego não tá fácil. A área não tá aquecida como todo mundo tá falando. Não tem empresa jogando saco de dinheiro no seu colo, isso não existe. Não existe técnica milagrosa para conseguir trabalhar na gringa. Só existe uma técnica que é 100% garantida. É trabalho duro e se conectar com as pessoas. Fazer contato e tentar até conseguir. Essa é a única técnica que eu garanto para você que funciona. Qualquer outra, meu irmão, é oportunista tentando tirar dinheiro de você, velho. Então, quem quer muito, com muito pouco tempo, acaba fazendo decisões muito ruins, sacou? É a pessoa que resolve emagrecer, quer emagrecer a todo custo, e a primeira coisa que ela faz é se inscrever numa meia maratona para correr 5 km. Se arrebenta toda. Não emagrece porra nenhuma, se arrebenta toda e ficou uma semana em casa não aguentando nem levantar. É isso aí que vai acontecer com você se você correr atrás do vento, né? Não corra atrás do vento, né? Emílio, você tem aí alguma outra coisa para acrescentar? Porra. Eu sempre gostei de usar uma regra pra minha carreira, que é meio que a regra. De uma maneira inteligente, tá? É um pouco a regra da maioria, assim. Eu sempre botei uma coisa na minha cabeça. Eu não sou especial, eu não tenho nada de especial, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar todo mundo que deu certo e vou pegar o que eles na maioria fizeram. E eu vou repetir. E vai por mim, tá dando certo, tá? Então, como assim? Ai, fazer ou não fazer faculdade? A maioria que. Quem deu mais certo? Deu certo ou errado? Ah, não. Ah, mas tem um caso aqui muito especial do maluco, ele trabalha, sabe aonde, cara? Naquela empresa lá, ele é vice-dono da Tesla, entendeu? Meu, não fez faculdade, não vou fazer faculdade. Cara, mas aí você tá jogando uma regra da minoria, né? Então, eu gosto muito da regra da maioria, uma regra sábia, na minha opinião. É você olhar e entender se aquela coisa que você tem que fazer vale pra você, se você tem como investir naquilo e tudo mais. E, cara, 90% suor, 10%, 10% sorte, sabe? Eu acho impressionante, cara, que eu vejo a galera que estuda, se dedica, faz as paradas, participa, conhece gente. Engraçado como todo mundo tem sorte. Mas, se eu não me engano, é uma frase do Roosevelt, em inglês, foi minha assinatura de e-mail durante muitos anos, que ele falava assim: eu sou um grande acreditador em sorte, né? Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho. E eu sempre falei isso, eu sou um cara que assim, tem muita sorte, então, né? Porque quanto mais eu trabalho, mais eu tenho. E a último conselho, frase sábia daquelas que influenciadores jogam em vocês, eu vou jogar a minha agora, cara. Que é o seguinte, cara, trabalhe o suficiente até as pessoas olharem pra você e falarem que você tem sorte. Entendeu? Tipo, essa é a única frase que eu posso dizer. Então, assim, cara, é suor, filho. É ir lá e se desenvolver, e buscar, e aprender, e ver o que tá dando certo. E cuidado com gente que fica fazendo sempre a mesma coisa, entendeu? Pegue com. Busque pessoas que chegaram onde vocês chegaram. Quero trabalhar pra fora? Cara, chama o Edgar pra trocar uma mensagem, manda uma mensagem pro Edgar. Oi, Edgar, tudo bem? Escutei o podcast, né? Rock and Code, o melhor podcast de tecnologia. E, cara, pô, amei o episódio. Cara, quero saber como é que eu vou fazer esse negócio. O Edgar vai te responder, velho. Depois desse elogio, ele vai te responder. Entendeu? Óbvio. É, tem que, tem que, Tem que tem elogiar. que, tem que cultuar um pouco, né? Tem que dar aquela bajulada, né? Por favor. Eu... Mas assim, é até uma parada que eu não faz parte da pauta, mas eu queria verbalizar isso, né? Até porque isso gera corte. Corte é sempre legal. Mano, não existe caminho certo. Não existe garantia independente do que você faz. Sabe? O que eu acredito é você correr riscos calculados e você ter respaldo. Então, assim, quando se fala de faculdade, cara, quando você faz faculdade. Eu fiz faculdade, eu sou graduado em ciência da computação. Me graduei em 2008, mas eu comecei a trabalhar em 2001, então eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade. Então, assim, foi difícil me inserir no mercado? Muito, muito. Eu consegui o primeiro emprego graças a uma professora que eu
quase assim implorei para ela me indicar para um estágio, que foi a minha primeira empresa, né? A Suzileia, um abraço aí para Suzileia, né? Então, assim, é difícil para quem faz faculdade. Quem não faz vai ter outra dificuldade. A dificuldade vai ser diferente, mas são outras coisas que você vai ter que lidar. Mas os dois caminhos têm pedra. Sempre, cara, Eu. tudo é difícil. Tudo que vale a pena é difícil, brother. É difícil, sacou? Então não existe caminho fácil, sacou? Não existe. E eu fiquei sabendo, Emílio, agora, né, que você recebeu um feedback, uma pessoa entrou em contato com Vossa Senhoria para falar do podcast. Pô, vou mandar um salve para essa pessoa aí. Leia aí o Pô, que ela cara. falou. Cara, um grande salve pro Bruno, cara. O Bruno mandou uma mensagem pra mim falando: Ô meu, rock and cold, cara. Que maneiro, adorei. Valeu, Brunão. De verdade, cara. Né? É esse tipo de comentário que a É gente isso ama aí. receber, cara. É só isso aí. Eu não precisa mandar uma carta nessa porra. Foda pra caralho. Porra, Foda ó. pra caralho. É Que nóis, mano. maneiro, Tu é adorei. Pô, é zica. sensacional. Sensacional, maravilhoso. Vocês são zica, mano. Quando esse episódio sair, vou mandar o episódio direto pro Bruno lá, né? Fazer essa Isso. corrente do bem. Até seria uma coisa legal o podcast, cara. Ouviu esse podcast, manda pra 2 pessoas, cara. Só faz isso, vai Isso. ajudar. Isso. Isso. Ouve e passa pra frente. É corrente. Corrente pra frente, né? Mas, Emílio, né? Muito obrigado aí pela vossa presença, né? E quer deixar um tchau? Pô, cara, tchau. Então, tchau pra você também, Emílio. Até. Tchau!